Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Capítulo 12. Amar quem é difícil de ser amado. Era um lindo sábado de setembro. Minha esposa e eu passeávamos pelo parque Reynolda Gardens, desfrutando da flora composta de exemplares importados de diversos lugares do mundo. Os jardins foram originalmente cultivados por R. J. Reynolds, o magnata do tabaco, como parte de sua propriedade rural. Eles agora fazem parte do campus da Universidade Wake Forest. Havíamos acabado de passar pelo Jardim das Rosas quando percebi que Anne, uma mulher que começara seu aconselhamento 2 semanas antes, aproximava-se de nós. Ela olhava para baixo, para a calçada de pedra, e parecia absorta em seus pensamentos. Quando a cumprimentei, ela se assustou, mas olhou para cima e sorriu. Apresentei a Caroline e conversamos amenidades. Então, sem nenhum aviso, ela me fez uma das perguntas mais profundas que já ouvi. Dr. Chapman, é possível amar alguém a quem você odeia? Eu sabia que a pergunta havia nascido de uma ferida profunda e merecia uma resposta bem pensada. Tínhamos uma sessão de aconselhamento marcada para a semana seguinte, de modo que disse: Anne, essa é uma das perguntas mais instigantes que já ouvi. Por que não discutimos isso na semana que vem? Ela concordou e Caroline e eu continuamos nosso passeio. Mas a pergunta de Anne não me saía da mente. Mais tarde, no caminho para casa, Caroline e eu conversávamos a respeito. Refletimos sobre os primeiros dias de nosso casamento e nos lembramos de que tivemos com alguma frequência sentimentos de ódio. Nossas palavras de acusação provocaram feridas e na esteira dessas feridas, ira, e a ira mantida dentro do coração se torna ódio. E o que fez a diferença em nosso caso? A escolha de amar, e ambos sabíamos disso. Percebemos que se continuássemos nosso padrão de exigência e acusação, destruiríamos nosso casamento. Felizmente, durante cerca de 1 ano, aprendemos a discutir nossas diferenças sem fazer acusações, a tomar decisões sem destruir nossa unidade, a dar sugestões construtivas sem sermos exigentes e, por fim, falar a linguagem do amor primária um do outro. Tomamos a decisão de amar em meio a sentimentos negativos mútuos. Quando começamos a falar a linguagem do amor primária um do outro, os sentimentos de ira e ódio desapareceram. Nossa situação, porém, era diferente da de Anne. Caroline e eu estávamos dispostos a aprender e a crescer. Eu sabia que o marido de Anne não tinha essa disposição. Ela me dissera na semana anterior que implorara a ele que fosse ao aconselhamento. Pedira que ele lesse um livro ou partilhasse de alguma palestra sobre casamento, mas ele recusou todos os esforços dela relacionados ao crescimento. De acordo com ela, a atitude do marido era: não tenho problema algum, você é que tem. Na mente dele, ele estava certo e ela errada. Simples assim. Os sentimentos de amor que ela nutria por ele foram morrendo no decorrer dos anos devido às críticas e acusações constantes por parte dele. Depois de 10 anos de casamento, sua energia emocional estava exaurida e sua autoestima quase destruída. Havia esperança para o casamento de Anne? Ela conseguiria amar um marido difícil de ser amado? Algum dia ele corresponderia ao amor dela? O maior desafio do amor. Eu sabia que Anne era uma pessoa profundamente religiosa
e que frequentava a igreja regularmente. Deduzi que talvez sua única esperança de sobrevivência conjugal estivesse em sua fé. No dia seguinte, ainda com Anne em mente, comecei a ler o relato de Lucas sobre a vida de Cristo. Sempre admirei o texto de Lucas porque, como médico, ele dava atenção a detalhes e no primeiro século escreveu um relato cronológico dos ensinos e do estilo de vida de Jesus de Nazaré, naquele que muitos consideravam o maior sermão de Jesus. Leio as seguintes palavras, as quais a chamo de maior desafio do amor. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Lucas 6, 27, 28, 31 e 32. Parecia-me que aquele desafio profundo, escrito há cerca de 2000 anos, era a orientação que Anne procurava. Mas ela seria capaz de agir assim? Alguém conseguiria? É possível amar um cônjuge que se tornou um inimigo? É possível amar alguém que o amaldiçoa, que o maltrata e que expressa sentimentos de crítica e ódio? E se ela fosse capaz, haveria alguma retribuição? O marido mudaria e começaria a expressar amor e cuidado por ela? Fiquei surpreso com estas e outras palavras do sermão de Jesus. Deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, 38. Seria possível que esse princípio de amar alguém difícil de ser amado funcionasse num casamento que já tivesse chegado ao ponto em que estava o de Anne? Decidi fazer uma experiência. Assumi como hipótese que se Anne aprendesse a linguagem do amor primária de seu marido e a expressasse por determinado período de tempo, de modo que as necessidades emocionais de amor dele fossem satisfeitas, ele terminaria agindo de forma recíproca e começaria a lhe expressar amor. Pensei, será que isso funcionaria? Encontrei Anne na semana seguinte e a ouvi falar mais uma vez das feridas do seu casamento. Ao término de seu resumo, ela repetiu a pergunta que havia feito no Reynolds Gardens. Dessa vez, entretanto, apresentou a ideia na forma de uma declaração. Dr. Chapman, simplesmente não sei se posso voltar a amá-lo depois de tudo que me fez. Você conversou sobre essa situação com suas amigas? Com duas das minhas amigas mais próximas e um pouco com outras pessoas. E qual foi a reação delas? Caia fora. Todos eles me disseram para cair fora do casamento, que ele nunca iria mudar e que eu estou apenas prolongando a agonia. Mas a verdade é que não consigo me convencer disso. Talvez eu devesse, mas não consigo acreditar que seja a coisa certa a fazer. Parece-me que você está dividida entre suas crenças religiosas e morais, que dizem que é errado sair do casamento, e sua dor emocional, que diz que sair do casamento é a única maneira de sobreviver. É exatamente isso, Dr. Chapman. É assim que me sinto. Não sei o que fazer. Compreendo sua luta. Você está numa situação bastante difícil. Gostaria de lhe oferecer uma resposta fácil. Infelizmente, não posso. As alternativas que você mencionou, sair ou ficar, provavelmente lhe trarão grande quantidade de dor. Antes de tomar essa decisão, vou sugerir uma ideia.
Não estou certo de que vai funcionar, mas gostaria que você tentasse. Com base no que me disse, sei que sua fé religiosa é importante e que você respeita muito os ensinamentos de Jesus. Ela concordou balançando a cabeça e eu continuei. Vou ler algo que Jesus disse certa vez e que, ao meu ver, pode ser aplicado a seu casamento. Li o texto devagar e pausadamente. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem aos seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe aos que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Isso faz lembrar seu marido? Ele tratou você como inimiga e não como amiga? Ela confirmou, acenando com a cabeça. Ele já amaldiçoou você? Muitas vezes. Já a maltratou? Constantemente. E ele já a disse que a odeia? Sim. A experiência de 6 meses. Então ele disse: Anne, se você estiver disposta, gostaria de fazer uma experiência. Gostaria de ver o que acontece se aplicarmos esse princípio ao seu casamento. Deixe-me explicar o que quero dizer. Prossegui explicando a Anne o conceito do tanque emocional e o fato de que no nível baixo, como era o caso dela, não temos sentimentos amorosos por nosso cônjuge, mas simplesmente vivenciamos o vazio e a dor. Uma vez que o amor é uma necessidade emocional tão profunda, é provável que sua falta seja a nossa dor emocional mais profunda. Disse a ela que se pudéssemos aprender a linguagem do amor primária um do outro, essa necessidade emocional poderia ser satisfeita e sentimentos positivos se desenvolveriam novamente. Isso faz sentido para você? Perguntei. Dr. Chapman, o senhor acabou de descrever minha vida. Nunca a enxerguei de maneira tão clara. Estávamos apaixonados antes do casamento, mas, pouco tempo depois, descemos das nuvens e nunca aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Meu tanque está vazio há anos e tenho certeza que o dele também. Dr. Chapman, se eu tivesse entendido esse conceito antes, talvez nada disso teria acontecido. Não podemos voltar no tempo, Anne. Tudo o que podemos fazer é tentar mudar o futuro. Gostaria de propor uma experiência de 6 meses. Vou tentar qualquer coisa, disse Anne. Gostei de seu espírito positivo, mas não estava seguro de que ela havia entendido o quão difícil seria o experimento. Disse: vamos definir nosso objetivo. Depois de refletir, ela disse: gostaria de saber que ele valoriza nosso casamento mais que qualquer outra coisa. Anne fez uma pausa e continuou. De minha parte, gostaria de ter sentimentos afáveis e positivos em relação a ele de novo. Gostaria de sentir respeito por ele outra vez. Gostaria de me orgulhar dele. Nesse momento, não sinto nada disso. Eu escrevia enquanto Anne falava. Quando terminou, eu li em voz alta o que ela dissera. Parece um objetivo bastante elevado. E é realmente o que você deseja, Anne? Nesse momento, parece impossível, mais que qualquer outra coisa. Porém, é o que eu gostaria que acontecesse. Então, vamos definir o que será nosso objetivo. Em 6 meses, queremos que você e Glenn cheguem a esse tipo de amor no relacionamento. Agora vou sugerir uma hipótese. O propósito de nossa experiência será provar a hipótese se é verdadeira ou não.
Suponhamos que se você falasse a linguagem do amor primária de Glenn de maneira consistente por um período de 6 meses, em algum ponto a necessidade emocional de amor dele começasse a ser satisfeita e à medida que o tanque emocional dele se encher, ele começaria a retribuir amor. Essa hipótese se baseia na ideia de que a necessidade emocional de amor é a nossa necessidade emocional mais profunda. Quando essa necessidade é atendida, nossa tendência é reagir positivamente à pessoa que a satisfaz. Continuei. Você entende que essa hipótese coloca toda a iniciativa em suas mãos? Glenn não se esforça para consertar o casamento. Você sim. Essa hipótese diz que se você canalizar todas as suas energias na direção correta, existe uma grande possibilidade de que Glenn termine retribuindo. Li a outra passagem do Sermão de Jesus, registrada por Lucas, o médico. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Em seguida disse: pelo que entendo, Jesus declara um princípio, não uma forma de manipular as pessoas. De modo geral, se formos bondosos e amorosos com as pessoas, elas tenderão a ser bondosas e amorosas conosco. Isso não significa que podemos tornar uma pessoa bondosa sendo bondosos com ela. Somos agentes independentes. Assim, somos capazes de desprezar o amor, de nos afastar dele e até mesmo de cuspir em sua cara. Não há garantia de que Glenn responderá a seus atos de amor. Podemos dizer apenas que existe uma boa possibilidade de que ele venha fazer isso. O conselheiro nunca pode prever com absoluta certeza qual será o comportamento humano. Com base em pesquisa e estudos sobre personalidade, pode apenas deduzir a reação de uma pessoa em determinada situação. Depois de concordarmos sobre a hipótese, eu disse a Anne: agora vamos conversar sobre a sua linguagem do amor primária e a de Glenn. Presumo que você me disse que tempo de qualidade é a sua linguagem do amor primária. O que você acha? Acho que sim, Dr. Chapman. No início, quando passávamos tempos juntos e Glenn me escutava, passávamos horas conversando e fazendo coisas juntos. Eu me sentia amada, mais que tudo. Gostaria que essa parte do casamento retornasse. Quando passamos tempos juntos, sinto que ele realmente se importa. Mas quando ele fica fazendo outras coisas, sinto que os negócios e outros assuntos são mais importantes para ele que o nosso relacionamento. E para você, qual é a linguagem do amor primária de Glenn? Acredito que seja toque físico, e especialmente a parte sexual do casamento. Sei que quando eu me sentia mais amada por ele e éramos mais sexualmente ativos, ele tinha uma atitude diferente. Sim, acho que essa é sua linguagem do amor primária. Ele já reclamou da maneira em que você conversa com ele? Bem, ele diz que eu critico o tempo todo. Também disse que eu não o apoio, que eu sou sempre contra as suas ideias. Então vamos presumir que toque físico seja a linguagem do amor primária dele e palavras de afirmação a secundária. Digo isso porque se ele reclama das palavras negativas, aparentemente as palavras positivas são significativas para ele. Prossegui. Agora sugiro um plano para testar nossa hipótese. Imaginemos que você chegue em casa e diga a Glenn: estive pensando em nós e decidi que gostaria de ser uma esposa melhor. Assim, se você tiver alguma sugestão sobre como eu poderia ser uma esposa melhor, saiba que estou disposta a ouvir.
pode me dizer agora ou pensar a respeito e me dizer depois, mas eu realmente gostaria de trabalhar a questão de ser uma esposa melhor. Seja qual for a resposta dele, negativa ou positiva, aceite-a como informação. Essa declaração inicial permitirá que ele saiba que algo diferente está prestes a acontecer no relacionamento de vocês. Então, com base em sua intuição de que a linguagem do amor primária dele é toque físico e de minha sugestão de que as secundárias são palavras de afirmação, concentre sua atenção nessas duas áreas durante um mês. Anne me olhava atentamente enquanto eu falava. Se Glenn aparecer com alguma sugestão sobre como você pode ser uma esposa melhor, aceite-a e a introduza a ideia em seu plano. Procure coisas positivas na vida de Glenn e lhe faça elogios sobre essas coisas. Nesse meio tempo, interrompa todas as reclamações verbais. Se quiser reclamar de alguma coisa nesse mês, tome nota disso em seu caderno de anotações, em vez de dizer qualquer coisa a Glenn. Prossegui. Comece a tomar mais iniciativa no toque físico e no envolvimento sexual. Surpreenda-o sendo mais direta e não apenas respondendo aos avanços dele. Estabeleça a meta de ter relação sexual pelo menos uma vez por semana nas primeiras 2 semanas e 2 vezes por semana nas 2 semanas seguintes. Anne me disse que ela e Glenn tiveram relações sexuais apenas 1 ou 2 vezes nos últimos 6 meses. Imaginei que esse plano tiraria o relacionamento do ponto morto bem rapidamente. E ela, porém, disse: "Oh, Dr. Chapman, isso não será fácil. Acho difícil ser sexualmente responsiva com ele me ignorando o tempo todo. Eu me sinto usada e não amada em nossos encontros sexuais. Ele age como se eu fosse totalmente desimportante no resto do tempo. E então quer ir para a cama e usar meu corpo. Fico ressentida com isso e imagino que essa seja a razão de não termos muito sexo nos últimos anos." Sua reação é natural e normal, garantia Anne. Para a maioria das esposas, o desejo de ter intimidade sexual com seu marido surge da sensação de ser amada por ele. Quando se sentem amadas, desejam a intimidade sexual. Do contrário, sentem-se usadas. É por isso que amar alguém que não nos ama é extremamente difícil. Isso vai contra nossas tendências naturais. Você precisará confiar muito em sua fé em Deus para poder fazer isso. Talvez seja útil ler mais uma vez o sermão de Jesus sobre amar seus inimigos, amar aqueles que nos odeiam e que nos usam. Em seguida, peça a Deus que a ajude a praticar os ensinos de Jesus. Eu podia perceber que Anne estava acompanhando minha linha de raciocínio. De vez em quando, ela concordava levemente com a cabeça. Seus olhos me diziam que haviam muitas perguntas em sua mente. Mas, Dr. Chapman, não é hipocrisia expressar amor sexualmente quando se tem tantos sentimentos negativos pela pessoa? Talvez seja bom fazermos uma distinção entre amor como sentimento e amor como ação. Se você afirmar que tem sentimentos que na verdade não tem, é hipocrisia. E essa declaração falsa não é a forma correta de construir relacionamentos íntimos. Mas, se você expressar um ato de amor planejado para o benefício ou para o prazer da outra pessoa, é simplesmente uma escolha. Você não está afirmando que a ação tem como origem um profundo elo emocional, mas simplesmente optando por fazer algo em benefício da pessoa.
penso que foi isso que Jesus quis dizer. Depois de uma breve pausa, prossegui. É claro que não temos sentimentos calorosos por pessoas que nos odeiam. Isso seria anormal, mas podemos realizar atos de amor por elas. Isso é uma escolha. Esperamos que tais atos produzam um efeito positivo em suas atitudes, seu comportamento e tratamento, mas pelo menos escolhemos fazer algo positivo por elas. Minha resposta aparentemente satisfez Anne, pelo menos naquele instante. Tive a sensação de que voltaríamos a discutir o assunto. Também senti que se a experiência decolasse, seria em razão da profunda fé que Anne tinha em Deus. Então continuei. Depois do primeiro mês, quero que peça a Glenn que lhe diga como você está se saindo. Com suas próprias palavras, pergunte: Glenn, você se lembra de que há semanas atrás eu lhe disse que tentaria ser uma esposa melhor? Queria saber como você acha que estou me saindo. Seja qual for a resposta dele, aceite-a como informação. Ele pode ser sarcástico, irreverente ou hostil, ou talvez seja positivo. Seja como for, não discuta, mas aceite e certifique-o de que você está falando sério e realmente deseja ser uma esposa melhor, e que caso tiver sugestões, você está disposta a ouvi-las. Prossegui. Siga esse padrão de pedir informações uma vez por mês, pelo menos nos próximos 6 meses. Assim que Glenn der a primeira resposta positiva, você saberá que seus esforços estão causando um impacto emocional nele. Uma semana depois de receber o comentário positivo, quero que faça um pedido a Glenn, algo que você gostaria que ele fizesse ligado à sua linguagem do amor primária. Você pode, por exemplo, dizer em determinada noite: Glenn, sabe uma coisa que eu gostaria que você fizesse? Lembra-se de como costumávamos ir caminhar juntos no Reynolds Gardens? Gostaria de fazer isso com você na quinta-feira à noite. As crianças vão ficar na casa de minha mãe. Você acha que seria possível? Faça o pedido de maneira específica, não geral. Não diga, sabe, gostaríamos que passeássemos mais tempo juntos. Isso é muito vago. Como você saberá que ele fez isso ou não? Mas, se fizer o seu pedido de maneira específica, ele saberá exatamente o que a esposa dele deseja, e você saberá que quando fizer, ele optou por isso em seu benefício. Por fim, eu disse: faça isso todos os meses. Se ele fizer, ótimo. Se não, tudo bem. Mas quando ele fizer, você saberá que ele está respondendo às suas necessidades. Nesse processo, você aprenderá qual é a linguagem do amor primária dele, pois os pedidos que você faz estão em sintonia com a sua linguagem de amor. Se ele decidir amá-la em sua linguagem primária, suas emoções positivas em relação a ele virão à tona. Seu tanque emocional começará a encher e, com o tempo, o casamento renascerá. Dr. Chapman, eu faria qualquer coisa para que isso acontecesse, disse Anne. Bem, isso exigirá muito trabalho, mas creio que vale a pena tentar. Pessoalmente, estou interessado em ver essa experiência funcionar e verificar se nossa hipótese é verdadeira. Gostaria de encontrá-la regularmente durante o processo, talvez a cada 2 semanas, e gostaria que mantivesse um registro das palavras positivas de afirmação que você diz a Glenn semanalmente. Também gostaria que me trouxesse aquela lista de reclamações que você escreveu em seu caderno e que não disse a Glenn. Quem sabe, com base nas reclamações apenas sentidas,
eu posso ajudá-la a construir pedidos específicos para Glenn, que ajudem a eliminar algumas dessas frustrações. Por fim, quero que aprenda a compartilhar suas frustrações e irritações de maneira construtiva, e quero que você e Glenn aprendam a trabalhar essas irritações e esses conflitos. Mas, durante a experiência de 6 meses, quero que anote sem dizer nada a Glenn. Anne foi embora e eu acreditava que ela já possuía a resposta à sua pergunta. É possível amar alguém a quem você odeia? Nos 6 meses seguintes, Anne presenciou uma enorme mudança na atitude de Glenn e na maneira com que ele a tratava. No primeiro mês, ele levou tudo na brincadeira, mas depois do segundo mês, ele deu um retorno positivo aos esforços dela. Nos últimos 4 meses, ele respondeu positivamente a quase todos os pedidos de Anne, e os sentimentos dela por ele começaram a mudar drasticamente. Glenn nunca foi ao aconselhamento, mas ouviu alguns de meus CDs e discutiu o assunto com Anne. Ele incentivou a esposa a continuar no aconselhamento, o que ela fez por mais 3 meses depois de nossa experiência. Até hoje, Glenn jura a seus amigos que sou um milagreiro. Sei que, na verdade, o amor é que faz milagres. Talvez você precise de um milagre em seu casamento. Por que não tenta colocar em prática a mesma experiência de Anne? Diga a seu cônjuge que tem pensado no casamento de vocês e decidiu que gostaria de fazer um trabalho melhor para satisfazer as necessidades dele. Peça sugestões de como melhorar. As sugestões serão uma indicação de qual é a linguagem do amor primária dele. Se ele não fizer nenhuma sugestão, descubra a linguagem do amor com base nas reclamações feitas no decorrer dos anos. Então, por 6 meses, concentre sua atenção naquela linguagem do amor. No final de cada mês, peça a seu cônjuge que comente como você está se saindo e peça sugestões adicionais. Sempre que seu cônjuge indicar melhorias, espere uma semana e então faça um pedido específico. O pedido deve ser algo que você realmente gostaria que ele fizesse por você. Se ele decidir fazê-lo, você saberá que ele está respondendo às suas necessidades. Se ele não honrar o pedido, continue a amá-lo. Talvez no mês seguinte ele responda positivamente. Se o cônjuge começar a falar sua linguagem do amor, respondendo a seus pedidos, então suas emoções positivas em relação a ele retornarão, e com o tempo o casamento renascerá. Não posso garantir os resultados, mas inúmeras pessoas a quem aconselhei experimentaram o milagre do amor. Sua vez. Se seu casamento enfrenta o sério problema discutido nesse capítulo, você precisa afirmar o forte compromisso de submeter-se ao experimento apresentado a seguir. Você se arriscará a sofrer mais dor e rejeição, mas também deve se preparar para recuperar um casamento saudável e prazeroso. Avalie o custo. Vale a pena tentar. Primeiro, pergunte como você pode ser um cônjuge melhor e, independente da atitude do outro, haja de acordo com o que ele ou ela lhe diz. Continue a buscar mais informações e a consentir com esses desejos com sinceridade e boa vontade. Garanta seu cônjuge que sua motivação é pura. Segundo, quando receber um retorno positivo, você saberá que existe progresso. A cada mês, faça a seu cônjuge um pedido não ameaçador, porém específico, que seja fácil para ele.
Certifique-se de que o pedido tem relação com sua linguagem do amor primária e o ajudará a encher seu tanque vazio. Terceiro, quando seu cônjuge responder e satisfazer suas necessidades, você conseguirá reagir não apenas com sua vontade, mas também com suas emoções. Sem exagerar, continue a responder positivamente e a elogiar seu cônjuge nesses momentos. Quarto, à medida que o casamento começar a curar-se e a aprofundar-se de verdade, tome cuidado para não descansar nos louros da vitória e se esquecer da linguagem do amor de seu cônjuge e das necessidades diárias dele. Você está no caminho que conduz a seus sonhos, portanto, permaneça nele. Marque compromissos em sua agenda para avaliarem juntos como vocês estão se saindo.